Cordiais saudações a todos. Show. Será que fica melhor esse ângulo ou outro ângulo fica melhor? Cordiais saudações fraternais a todos os irmãos e todos os caminhantes, aqueles que pertencem a esse movimento chamado do caminho. Eu vou abaixar um pouco aqui. Do caminho. E hoje eu queria falar sobre uma coisa. Quero que perdoe o barulho externo. Estou aqui na minha sala. Hoje eu queria falar de uma verdade que às vezes a gente ignora dentro do cristianismo, né? Dentro do nosso mestre. A gente que é caminhante, a gente sobressalta essa qualidade de mestre, né? De tutor de Jesus Cristo. Às vezes a gente sobressalta as características mais óbvias. Cristo é o Messias, Cristo é o Messias, ele é... Deixa eu ver o que Cristo pode ser mais. O termo de Cristo, né? Mas a gente esquece que além também, e contudo, Cristo é mestre. E tê-lo como mestre de nossas vidas é tê-lo como guia de nossas almas. Então é importante a gente considerar assim. E não somente para uma vida vindoura, mas com a importância dessa vida também. Afinal de contas, o reino de Deus não é sobre um futuro distante. O próprio Cristo ensina isso. O reino de Deus está baseado na qualidade de vida que temos hoje e respondendo a essa qualidade de vida que temos hoje, nos confirmando ao reino vindouro. Isto é uma porta que primeiro você entra num padrão para depois entrar no outro. Não tem como pular etapas. Primeiro você vive, vivencia, testemunha o reino nessa vida com a natureza qual se há em mesa agora. Depois, só assim, se é garantido entrar na outra fase do reino de Deus, né? Quem pensava assim eram os prepulsores da seita do caminho, chamados essênios, que eles pensavam nessa natureza do reino, né? E hoje em dia a gente afasta muito. Nosso desespero pela vinda messiânica empobrece às vezes a perspectiva dessa verdade do reino atual, de um reino baseado no padrão virtuoso de uma vida que a gente exerce submetida aos governos e às virtudes celestiais, né? De uma vida virtuosa mediante aquilo que contempla os segredos, os mistérios, a relação com o que é superior, né? Aquilo que a gente... o reino é sobre, sei lá, o pão misterioso que a gente vai comer no futuro, mas o reino não é sobre a forma como me sinto bem em evoluir em Deus, como me sinto bem em abrir mão de mim para que o poder do divino se expanda e me tome por completo, como me sinto bem cada vez estar mais integrado em certa virtude, né? Em ser liberto dos meus pecados. O reino, a gente acha que é só uma coisa subsequente, mas essas coisas já são o reino de Deus. A forma como que você acerta, a forma como que você começa a ser estímulo de fé para a humanidade, a forma como que você melhora seu ambiente, são características do reino de Deus, né? De um reino que prenuncia um reino mais pleno e completo. Vamos chamar que é a primeira fase do reino que está entre espelhos, por entre vidraças misteriosas, espelhos, que nem Paulo diz, que um dia será o mesmo reino que conheceremos por completo. Por ele seremos conhecidos, não mais por espelho, mas em totalidade. Então, primeiro tem essa face do espelho, dos reflexos, do tocar um pouco, a parte que a gente já participa curando os pequenos ferimentos desse mundo por conta do pecado na terra agora, preparando essa terra para Deus. Lembra que o prenúncio do reino é preparar o caminho, tornar plano, preparar as pessoas. João Batista e Cristo Jesus, João Batista via se preparando o reino à medida que convertia as pessoas a viverem uma vida de caridade, uma vida de melhora, de entregar-se elas nas virtudes divinas, né? E de viverem uma vida piedosa, de viverem se oferecendo para o outro, sendo justas, né? O que exigia João Batista dos publicanos? Que eles se desesperassem, que eles vendessem tudo e tal? Não. Sejam justos na cobrança de impostos, e vocês policiais não sejam corruptos, vivam dos seus próprios salários, não exacerbem seu poder, ou seja, viva virtuosamente o que vocês vivem integradamente. Se vocês têm demasia, pense na necessidade do próximo, viva
piedosamente. Então, era característica, a preparação do reino já se utilizava da virtude do próprio reino. Enfim, o reino de Deus, né, a gente tal do caminho, a gente é mais monjista, né? A gente tem um aspecto mais eremita, são escolares, às vezes umas coisinhas assim mais rústicas, que parece ter nada a ver com o cristianismo, mas porque a gente considera esse lado. O cristianismo começa com um que diz que não tem lugar para onde repousar a cabeça, porque vive soltamente e exclusivamente para Deus, para o testemunho do Evangelho, que é o nosso próprio Mestre Jesus, e o outro que vivia no deserto, desprezo de qualquer outra coisa só para viver pela necessidade do reino. Então o eremitismo, o mongismo, vamos dizer assim, quase, aquilo que a gente pensa de monge, de pessoas soltas, assim, quase. Tô falando que não é monge, mas é mais o lado mais eremitas, mais soltos, mais ascéticos. Existia no cristianismo primitivo, foi berço do cristianismo. Até a civilização judaica lá, dos essênios, eles eram baseados nisso, né? Mais mongistas, eles meditavam na lei, viviam de trabalho. Eles eram ascetas e tudo, e viviam sobre recopiar as escrituras e tal. Então o cristianismo tem esse berço que a gente ignora, por isso que a gente é tão desesperado. A gente fala, o reino é sobre reino, reino futuro e como vai ser, duas casas e o apocalipse, como é que acontece. A gente não entende e não abre espaço para meditar e mergulhar e nos aprofundarmos na qualidade de um reino ordinário, baseado na nossa conformidade com as virtudes celestiais hoje. O que a gente pode ser, na forma como que a gente é como filho para os nossos pais, da forma como que a gente é como pai para nossos filhos. E a gente pensa que é só uma questão de barganha. Me comporto bem para chegar no céu. Ao mesmo tempo que a gente professa a indignidade das obras, que é por meio da graça que a gente chega do outro lado. Mas no fundo a gente acha que é essa barganha assim. A gente esquece às vezes um pouco dessa natureza do reino de Deus, né? A gente acha que o reino de Deus é uma questão só um mérito posterior a ele mesmo, mas o reino de Deus é o que prepara a gente para ele mesmo depois, né? Então cada virtude que você tem, cada conhecimento plano na verdade que você tem, vem do reino divino, o reino celestial, ou como eu gosto de chamar, o Malchut HaShamayim. Vamos lá. Eu queria falar com vocês hoje sobre a verdade sobre o coração. E cara, se eu fosse falar amplamente, eu vou precisar de abrir tempo. Vou falar só do essencial, né? A sabedoria do coração, manifestada nas escrituras e na tradição, e principalmente com o nosso sumo mestre Jesus. A sabedoria do preservado coração, da inteligência humana, da liberdade do ser humano. É isso que a gente vai falar hoje. Mas quem é aqui do canal já conhece o sistema do caminho, né? A iniciativa do caminho e tal, sabe que qual a ideia de coração que a gente trata por aqui, mas só por via de resumo, eu vou ter que preparar para quem está chegando agora, né? Do que é o coração na perspectiva bíblica, na perspectiva tradicional, judaica, semítica, primitiva. Coração, para a gente hoje, mais ocidentais, a gente associa ele mais até mesmo à imprudência, né, do nosso ser, no sentido de sentimento. É a fonte de nossas emoções, de sentimentos e tal. E, portanto, a gente orientalmente, misericórdia, eu tô gaguejando muito, a gente faz muito desse trocadilho, né? Pensa com a mente, não com o coração, porque o coração é emocional, a mente é racional. Pronto, pois bem. É um dos caprichos nossos ocidentais que podem prejudicar a profundidade da revelação da leitura das escrituras. E tem algumas pessoas que querem dar tiro no pé da tradição, de certo modo, ou dar tiro no pé achando que a dependência simplesmente de ler pessoalmente as escrituras, sem qualquer capricho ou cuidado, é o suficiente, quando na verdade não, você tem que conhecer o mundo antigo. Para o mundo antigo,
esse sentido de coração que separa a emoção da razão, né? Aquele que é a fonte das emoções e a razão é outra coisa, para os semitas, para os hebreus, não era assim. O coração era a fonte dos dois, do sentimento, da razão e mais a fundo, da consciência, né? Então eu queria ler com vocês um verso rápido para preparar assim, só um instante, uma pausa rápida aqui para eu resolver. Tornei. Então, como fonte da consciência, lugar da consciência, do onde o ser humano pensa em si mesmo, contempla a si mesmo e tal, onde você se assiste de dentro para fora, a própria consideração sobre si, era tido como coração antigamente, na perspectiva semítica. Mas eu quero apresentar para vocês esses caprichos, né? Eu quero primeiro falar por cima logo da parte da mente, da parte racional, de mentalizar, de projetar, de planejar. Alguns versículos como o homem pode fazer plano em seu coração, mas o homem vem de Deus. Ou então, o homem vê a estética, mas Deus o som do coração. No sentido até de psique mesmo, no comportamento da mente. Né? Porque, tipo, a gente vê as aparências, mas Deus vê a composição psicológica do ser humano, julgando como o ser humano se guia, se vê, se enxerga. Mais do que isso, conhecendo as considerações do ser humano sobre as coisas e como ele se relaciona com essas considerações. O quem ele é diante dessas considerações que tem em si. Deus conhece-o assim, nesse sentido bíblico que quer dizer, né? Então, Deus conhece os nossos espectros psíquicos e sabe o formato dessas coisas. Enquanto as pessoas só veem o que há por fora. Deus é o melhor psicólogo do mundo, à luz desse versículo, né? Nesse sentido de racionalidade de mente e de consciência, até beirando até um sentido de consciência por aqui. Mas a gente agora vai falar sobre o sentido de consciência maior, mais associado, tá? Pra gente fechar um pouco com isso. Que é o sentido de consciência com relação à culpa, à não culpa e tal. Por exemplo, quando a gente fala assim, minha consciência está suja porque fiz algo, você fica amargo por isso, né? Você se vê incompetente por isso. Então tenho consciência limpa de fazer tal coisa. A autoconsulta sobre si. A gente vai ver aqui no versículo. Eita, que a gente vai ver, por exemplo, no verso de Salmos 51, 10 ao 12, diz o seguinte, né? Vai ficar espelhado aqui, porque vou mostrar, mas fala assim. Davi pede, em contexto de sentimentos de culpa, de não conseguir dormir à noite, porque é aquele contexto de consciência pesada, de não conseguir lidar consigo mesmo, de não se autossuportar. Davi escreve nesse contexto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Não me repulses da tua presença, não me expulse, né? E nem me retires o teu Santo Espírito. Retribui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um suspiro, espírito que veio o hebraico na minha cabeça, li o espírito aberto às duas coisas. Voluntário, a inspiração voluntária. Ele pede duas coisas, né? Um espírito inabalável, ou melhor, um espírito predisposto e um coração puro. Mas a ideia, o contexto é da impureza de Davi sobre sua consciência em si. Ele fala que não consegue dormir. Ele quer ser livre dessa consciência de culpa. E você só era livre quando se sentia perdoado. Você vai ver que o Salmo é sobre isso. A pureza, a mancha do coração de Davi está associado à sua consciência suja. O impuro de coração, você entende pela mística de Provérbio, ele é o que tem a contemplação do seu próprio histórico internamente, seu interior é manchado, a sua consciência interna é manchada pelo seu histórico que ele mesmo conhece, de ruim, né? De perversidade, né? Então a ideia de pureza de coração sempre está associada a isso, a sua consciência do seu histórico. Quem você sabe quem vem sido, né? Eu acho a pessoa que você vem seguido a ser, né? Então a impureza de coração está associada a isso. E quando a gente vê, por exemplo, Jesus elogiando puros de coração, tal pureza de coração que Davi
pede porque ele se vê sem ter, ele quer ser purificado, ele quer parar de pensar nessas coisas, ele quer que essas manchas da culpa, da verdadeira culpa, suma de suas consciências. Substitua a palavra consciência por coração. Suma, a mancha da sua consciência suma, querendo uma consciência nova e um espírito renovado, cujo pede na tradução hebraica dá para entender mais, me dá, espírito renovado é a predisposição de começar de novo. Então ele se vê enfadado, ele se vê incapaz de continuar, ele só tem um coração cheio de mancha, ele quer um coração que não seja mais manchado pela culpa, porque quer ser perdoado, e ele quer um espírito que o garanta que ele pode seguir em frente novamente com toda a disposição que ele tinha antes da queda. Então, a gente vai ver que Jesus ele tem um elogio, ele diz o seguinte, né, o nosso mestre, bendito seja a sua sabedoria sobre nós, ele fala o seguinte: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus, eu já expliquei aqui no canal, que antigamente a pessoa subjugada a um sinédrio, quando era levada por seus acusadores e tal, ela entrava de cabeça baixa, mediante aqueles que tinham autoridade de subjugá-la. E ela só passava em símbolo de dignidade a erguer a cabeça e olhar para aquele que estava ali considerando justo, né? Quando era inocentada. Então meio que era quase que uma evidência de que você foi inocentado. Olha para mim, é como se aquela situação de humilhação de ser julgado, né, a pessoa pudesse erguer seu queixo e ver aquele que tinha autoridade para o considerar justo e memorizar, né, no sentido desse símbolo de liberdade, de sair da humilhação de ficar sob julgamento e julgamento de culpa. Aí você olhava para rente aquele que tinha poder de te inocentar com certas coisas. Acontecia também diante do rei, não somente diante de quem julgava. Você ficava em silêncio no julgamento, só falava com permissão. E para não manchar também a reputação daquele que te olhava, né? E achar que você, por ser injusto, até que se provasse inocente, você não poderia olhar. Aí você olhava com dignidade. Então, ver a Deus é que Deus é o justo juiz, que julga todas as coisas. E Deus o dará, é o sinal de que Deus dará dignidade pelo seu bom procedimento. Mas é que tá, procedimento de quem? De quem é puro de coração, de que tem a consciência limpa, de quem vive para viver uma consciência limpa. Às vezes, por a gente ser mais ocidental, associar pureza com pilipimpim, a gente acha que essa pureza de coração é sobre ser crianças, e até dentro da patrística tem essas nuances de segurar assim. Mas quando a gente vai pegar a parte mais concreta e ortodoxa, antes mesmo do cristianismo, e que é a provável mentalidade de Jesus, é que está associado a consciência limpa. Então aqueles que vivem por preservar a pureza de suas consciências não fazem por amor às palmas que podem receber, nem tampouco deixam de fazer o certo por medo das reprovações alheias. Esses que fazem acima de tudo para ter consciência tranquila sobre si, apesar de que me julguem sim ou não, de que me vejam como certo e errado, eu estou fazendo certo, meu coração está limpo, eu verei a Deus. Deus me inocentará no meio do tribunal dos homens. Ele me dá a minha outorga de inocência. Essa ideia de ver a Deus era isso. A gente às vezes pensa que também é a recompensa final de ver Deus no céu, mas era baseado nisso. Até porque o contexto das bem-aventuranças está baseado em contexto sinedrial. Jesus está falando sobre justiça da lei, sobre ser subjugado pela lei, e a forma como que você aceita, por amar tanto a justiça, até as sentenças dobradas para você se purificar diante da justiça, né? E a gente vai ver, por exemplo, nessa ideia de ver a Deus com justiça, baseado na suficiência da alta consideração de que você é inocente, porque você fez por onde fazer valer a livre consciência de que você está sendo inocente, ou puro de coração, inocência puro de coração, ou integridade puro de coração, são sinônimos no mundo hebraico. Integridade, agir independente de visto ou não, em tempo fora de tempo, com o correto, né? Ser fiel a tal virtude, em tempo fora de tempo, sendo visto ou não visto, no escuro ou no claro, você faz o certo. Por amor à consciência, por preservar a tua consciência sobre tu. Não é sobre o elogio dos homens, nem sobre a crítica deles, você faz porque poupa a mancha do teu coração, a mancha da tua consciência, né? Nesse contexto de estar limpo sobre a própria consciência, a gente vê a expressão de eu verei a Deus na boca de Jó, que estava sendo acusado pelos seus amigos de ter cometido pecado, embora ele mesmo tinha consciência de não cometer pecado algum.
E tecnicamente isso resume todo o livro de Jó. Ele falando que não lembra ter cometido pecado e, verdadeiramente, ele estava certo. Não era pelo seu pecado, era por uma prova que Jó estava passando a desafio do próprio Deus para mostrar e esfregar na cara de Satanás de que no mundo ainda há seres humanos fiéis ao propósito divino, sem estar apegado à conveniência, às conveniências dos sopros convenientes da vida, né? E é tanto que nessa acusação falsa em que os amigos de Jó insistem em insistir, né? Porque os amigos de Jó têm a boa consciência, a boa mentalidade, né? Que é dizer que Deus não é injusto. Se Jó dissesse, estou pagando sem dívida, para os amigos de Jó é porque Deus era injusto. Então, para eles zelarem, preservarem essa imagem de Deus como justo, defender de serem advogados de Deus diante de Jó, ele falava assim, bate na boca, Jó, você sabe que você está pecado. Porque Deus não é injusto. Mas acaba com que Jó tem que oferecer sacrifícios e interceder pelos seus amigos, porque eles estavam sendo maus advogados de Deus. Porque Jó estava certo. Deus o viu. Na verdade, ele chegou a ver a Deus. Antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque estou diante de ti, né? Então essa ideia de ver a Deus acaba que, ironicamente, ele vê quase uma manifestação física de Deus. Mas aquilo que ele fala de ver a Deus era equiparado aos juízes perto dos portões da cidade, né? Ou ao sinédrio, que julgava as causas justas. Ironicamente, em outro patamar, ele realmente viu a Deus e Deus o inocentou. E Deus se revelou diante dele. Deus o devolveu a dignidade diante do julgamento, onde ele estava sendo feito de réu nos homens. Então essa expressiva de ver a face de Deus como justificado, né, pode ser condenado pelos homens, mas diante de Deus é justo porque se faz íntegro na sua consciência, está refletida nisso, e Cristo elogia assim. Agora a gente vai falando sobre preservação de coração. O primeiro passo aqui que a gente vê é a preservação da consciência, a fidelidade a si mesmo, né? A ideia de pureza e integridade de coração é isso. Eu sou fiel, eu devo viver uma vida de fidelidade a mim mesmo. Não no sentido de você... A forma com que você passa é uma virtude que, à medida que você passa a ser fiel a si mesmo, você é fiel a Deus. Quando eu falo ser fiel a si mesmo, não substituindo a divindade de Deus, claro. Você me entende. É a mesma coisa que falar domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, é sinônimo de que Deus lhe domina, segundo a própria Escritura. Mas domínio de si, mas quem governa sobre você não é Deus? Então tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui. Você exercer a integridade, ser em tempo integral, justo, ser íntegro, independente dos aplausos dos ouvidos humanos, mas só porque você quer preservar a tua consciência, não pelo que os outros vão saber de ti, ou não pelo que os outros vão deixar de saber de você, mas é sobre o que você entenderá e se enxergará e saberá de si mesmo. Por isso você faz ou deixa de fazer as coisas, né? Mesmo que pareça você estar perdendo ou ganhando diante dos outros, isso não importa. O que considera é o que você preserva aqui, segundo Cristo. E esses são os que virão a Deus. Porque a justiça desses é independente. O amor ao certo e errado, a dignação de bem e mal deles é independente ao olho alheio. Mas é o suficiente essas duas testemunhas, né, para com que eles não se metam e nem se envolvam com corrupções e com aquilo que não lhes cabem se envolver. Os próprios olhos e as próprias mãos e os próprios pés. Para si mesmo, já deve de testemunhar uma justiça, em que ele em si mesmo não pode se reprovar. Primeiro, ensinamento do nosso mestre e da sabedoria divina: integridade, fidelidade. Fidelidade. A boa fidelidade a Deus revela-se o quão exercitamos sermos fiéis a nós mesmos. Porque sermos fiéis integramente a Deus é exercitar fidelidade a nós mesmos. Porque se não gostamos de exercitar dependência de Deus, né, para que Ele nos adestre na sua sabedoria. E a nossa única responsabilidade é estarmos integrados nisso. Não podemos dizer que realmente somos aplicados à sabedoria de Deus e à sua vontade de nos amadurecer. Então, ser íntegro é bom testemunho, é o correto. A sabedoria que o nosso mestre quer ensinar para a felicidade do nosso coração mediante o reino. E uma pausa aqui rápida, eu já volto. Voltei. E o segundo fator,
estou cozinhando enquanto falo convosco. O segundo fator importante, a verdade do coração, é sobre uma coisa essencial aqui. Quero que vocês considerem isso. É o centro interno do ser humano, a consciência do ser humano que ele tem para consigo mesmo, mas também a fonte da razão e da emoção. Ou seja, o equilíbrio, a estabilidade humana. E o outro ensinamento forte saído da boca do próprio Jesus, nosso mestre, bendito seja a sua sabedoria entre nós, ele fala uma coisa que é interessante. Vamos lá, Mateus capítulo 6, do 21 ao 23, que diz o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, tal. Aí ele vai lá. Mas ele fala assim, pô, nossa, pra mim é pegar o versículo inteiro. Tá vendo, cara? Não confie de última hora falando do versículo inteiro. Mas a gente sabe o seguinte aqui, o que é que Jesus nos ensina. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem, tudo consome. E o ladrão pode roubar, podem tirar de você, minar, extrair de você. Não faça isso. Não acumule tesouro na terra. Acumular tesouros no céu. Ele nem fala reino dos céus, ele fala no céu. Nos céus, no sentido mais, se alguma tradução quiser arriscar muito. Mas no céu, porque o céu para o povo daquele período ainda, Sêneca, você vê pelos filósofos estoicos, era a natureza do inalcançável, inatangível aos homens. Que dependente da situação terrestrial que os homens estavam aqui, por exemplo, poderia estar uma chacina aqui na Terra em guerra, mas você olhava para o céu, ele permanecia sendo como era. Poderia ser o dia mais atroz. Ele estava azul quando estava para ser azul, ou chovendo quando estava para chover, né? Então era sinal de intacto, de independente ao poderio do poder das mãos humanas e tal. Aquele negócio de realmente inalcançável, aquilo que é alto. A ideia de altitude também, de dizer que é muito alto e, portanto, não compara com as coisas mais rasas e tal. Então esse termo que Jesus usa pode ocorrer esse perigo, e não é um perigo que eu falo de mal, mas é um perigo não, essa possibilidade de enxergar também esse tesouro que não é alcançável. Se reparar, o perigo é esse, a ideia do coração que pode estar em risco, à medida de que você entesoura essas coisas, no sentido de pôr valor, de ter estima por essas coisas. Então ele fala o seguinte, né? Algum texto diz, ele faz mais ajuntar tesouros no céu, onde a traça, onde os riscos não são esses. E tem tradições do cristianismo, de vertentes do cristianismo primitivo, embora tateando alguns modelos filosofais heréticos, né? E algumas tradições do cristianismo primitivo que acrescenta e onde o verme não consome, se eu não me engano. Só o vegano, né? Então até pra... A gente vê aqui a traça, a gente vê aqui a ferrugem, né? A gente vê aqui que pode ser minado, pode ser roubado, mas a gente não vê aqui a ideia de verme comer como se o tesouro, a estima fosse por algo orgânico, algo vivo. O que é comido pelo verme? Um ser humano, um animal e tal. E eu gosto dessa tradição também. Claro que não substitui a canônica, mas a canônica ensina a mesma coisa, só que pra mim até é quase que desnecessário essa parte. Mas é bom denotar também que alguns cristãos primitivos consideravam isso em linha disso. Aí, o que eu quero dizer é que esse verso, principalmente quando chega aqui, pois onde estiver o tesouro, ali também estará o seu coração, a preocupação de Cristo é uma só. É uma só. Lhe ensinar uma verdade. E eu vou repetir até uma frase de uma música. Não deixe que a sua felicidade, seu equilíbrio, sua racionalidade, aquilo que você se sente, que lhe faz centrar em si mesmo, dependa de algo que você possa perder. Nunca permita que a sua felicidade, nunca permita que seu equilíbrio dependa de algo que você possa perder, que possa se corromper, que possa ser tomado, que possa ser minado, que está a mercê, que são coisas rasas, terrestriais, ou no alcance da mão humana, né? Não são coisas de inalcançáveis e independentes da natureza e do alcance, desvaneio, sei lá, e das virtudes humanas e tal.
nesse espectro. Bote suas estimas em coisas inalcançáveis e inabaláveis e independentes às corrupções daquilo que é óbvio, é raso, é ordinário, é baixo, né? Coloque em estimas de natureza superior, né? E se você quer interpretar os céus assim, não somente no sentido poético, contemporâneo ao tempo de Jesus, mas no sentido espiritual do espectro da coisa, para os judeus primitivos, os céus eram o centro primordial de todas as virtudes. Então, o que você deve entesourar ali são virtudes, são a boa essência das coisas, do que é essencial, que não é tangível. Essas coisas que você deve entesourar, né? E que não oferece perigo, tá? Primeiro nascia a bondade em Deus e depois se revelava, se fertilizava na revelação terrestrial. Mas primeiro era no celestial, para as vestes judaicas primitivas, tá? Principalmente depois do conceito helenizado judaico no período do primeiro templo. Então, não permita que o seu coração seja baseado. Velho, pensa que essas coisas terrenas são como uma mesa. Se você põe teu coração sobre essa mesa e essa mesa vier pegar fogo, a tua racionalidade será consumida junto com a mesa nisso. Então veja a preocupação, a sabedoria que Cristo quer nos dar é da liberdade do coração, é de ser solto, é de não dedicar nosso coração a nada, mas mesmo assim Ele nos pede para que ame. Então nosso amor é independente às questões, à prisão. A gente ama sem prisão, a gente ama livremente, a gente é misericordioso livremente. A gente não é para aderir, nos apoiar nossa estrutura interna, psicológica, racional, emocional, naquilo, né? É uma coisa que flutua em si mesma e, na verdade, estamos apoiados em coisas que não podem ser tomadas de nós, né? Essa é a maior riqueza e esse é o maior tesouro que a gente pode conquistar. Os tesouros celestiais, ou tesouro do céu, como apelidamos a gente do caminho, né? Que são as virtudes intangíveis que, por meio delas, é que consagramos valor até nas virtudes tangíveis terrestriais. Elas que nos ensinam valor sobre as coisas daqui, né? Então é isso que Jesus ensina. Primeiro não saia arriscando o teu coração, o apego, a centralidade, onde você dá autoridade a quem prejudicar tais coisas, a prejudicar a você. Quem roubar aquilo que o teu coração está exposto, roubará você de você mesmo. Quando a ferrugem consumir e a traça corroer aquela coisa que você ama, corroerá você mesmo, corroerá uma parte tua, porque você deu autoridade para tal, quando debruçou teu coração sobre a estima daquilo, né? Então, ou melhor, a parte mais da tradição cristã, de uma das vestes da tradição cristã, quando aquilo que você apoiou teu coração morrer, uma parte tua, não uma parte, você morrerá junto. A autoridade da morte que há sobre aquilo terá autoridade sobre você. Então Cristo nos ensina essa inteligência, essa sabedoria que nos acende para estarmos mais flexíveis ao domínio divino, né? E dependa, que nos dá até fraqueza das questões, para que o poder de Deus se aperfeiçoe e se amplifique em nós. Então, eu acho interessante essa primeira sabedoria. A próxima que a gente vai falar está quase ligada com essa. E a gente vai encontrar ela em Provérbios 4:23, que diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração em primazia, porque dele procedem as fontes da vida. Rai. Engraçado que o trocadilho de procede as fontes da vida, Rai em hebraico, é uma raiz que significa estômago, necessidade e tal, da alma, necessidade do ser, né? Para se continuar vivendo. Rai em hebraico, a palavra vida. É por aí. Se for essa palavra, tem essa chance de se ampliar, né? As necessidades da vida, aquilo que faz a vida necessária, aquilo que nutre a vida e tal. Não é só por isso. A palavra Rai vem disso, em hebraico. Porque estava associado, era um povo nômade, o povo hebreu.
Então, onde tinha comida, onde tinha a provisão para o estômago, a saciedade para o estômago, era um lugar com muita vida, né? Eles não eram nômades, eles não viajavam e dependiam da provisão do local onde chegavam, né? Não eram fixos. Então tem essa memória de associar muita vida ou vida, fonte de vida, ou fonte da necessidade, com a forma a satisfação do estômago, daquilo que você poderia ingerir, alimentar e comer. Então a vida estava associada a isso. As fontes das fomentações da vida, das coisas assim e tal, a gente pode ampliar muito, mastigar muito, mas creio que não vai ser necessário para entender a perspectiva hebraica sobre esse texto. Já é meio cínica por si só. A cautela. A gente, quando estuda os ensinamentos de Jesus, principalmente no Sermão do Monte, a gente vê que ele está com a mentalidade do filósofo hebreu, que a gente pode encontrar no livro de Eclesiastes, Salmos e Provérbios. Jesus ensina coisas baseadas naquilo que a gente conceitua quando procuramos a filosofia hebraica, nos livros de sapiência. Tem os extracurriculares que estavam com os judeus dispersos, que também pegam um pouco, viu? Sobre o livro de sabedoria, e o Ben Sirach também pega também um pouco sobre isso. Então, quando você investiga essas coisas, você vê a intimidade de Jesus com certo... Aquilo que Jesus ensina está instrumentalizado com a perspectiva hebraica, e claro que seria assim. Não seria a romana, não seria tal, não seria em qualquer outro ponto. Teria que ser assim. Então, guardar, sobretudo, o coração é você entender que ele vai, a forma com que você preserva ele preservará de volta. Se você não o cuida, ele fala assim, porque deles vêm as fontes da vida. Para o povo hebreu, por ser nômade, tinha o olho d'água, a fonte, o poço, as fontes daquilo que abastece a vida, se fosse impura, prejudicava todo o resto da escala vitalícia de nutrição que estava ali. Se, sei lá, um olho d'água fosse contaminado, se uma fonte d'água fosse contaminada, se uma área específica do rio que nutre todos fosse contaminado, tudo que consumia, que bebia, que se nutria daquilo passa a ser contaminado, né? Então, cuidar do coração porque deles vêm as fontes é a mesma coisa. Se você corrompe as fontes que deles saem, a forma como você vê a vida, a forma como você bebe da vida será contaminada. Preserva, tem guarda com aquilo que entra em você, porque tomando conta disso, você cuidará daquilo que sai de você, né? Em paralelo a esse tipo de ensinamento, e se você não cuida daquilo que entra em você, aquilo que você vai fazer entrar, você não cuidará ainda mais e você será corrompido, né? Corrompido. O coração é o órgão cujo qual lançamos luz sobre as coisas e a entendemos. A forma como que a gente pode se integrar na malícia vai nos corromper com a relação dos outros. A gente não vai desconfiar dos outros por suas próprias infidelidades, mas porque contemplamos a infidelidade de nós mesmos. É isso que quer ensinar. Cautela a integridade do teu coração. As virtudes não só te preservam com relação aos males que podem vir dos outros, mas principalmente dos males que podem vir de você mesmo. E a gente vai pro próximo, para ser mais rápido. Em contraponto a esse ensinamento, contraponto não, termo muito errado, mas em elucidação desse ensinamento, Jesus fala de outra coisa, que é a seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu ser, todo o teu corpo será luminoso. Se forem mal, sofrerá escuridão. Todo o teu ser padecerá em escuridão. A forma como que você lança a luz sobre as coisas. E se a luz é o ápice da racionalidade, do entendimento, da consciência que você tem sobre si, sobre as coisas, né? O que é que Cristo está dizendo? E a gente junta com isso as fontes da vida, as fontes daquilo que você assistirá, consumirá da vida. Ele é que envolverá, contamina todo o resto, a nutrição de todo o resto da vida. Se você contamina a ideia, o cerne de amor no teu ser, as tuas experiências com amor, aquilo que tu tem de ideia por amor, vai
que foi contaminada vai desenrolar em consequências nas tuas relações de amor na vida. Assim, em qualquer outras virtudes e outros parâmetros ideológicos. Não contamina, permanece íntegro, vigia sobre aquilo que você nutre as próprias expectativas, porque você vai se utilizar dela para lançar luz sobre as coisas. Se tua luz for má, nada vai adiantar. Então preserva teu coração, que ele te preservará de volta. Essas são as sabedorias que a gente encontra concernente a coração, e teria muitas outras que deveriam ser consideradas aqui, mas eu considerei as principais. O vídeo ficou longo, mas ficou eficiente. Portanto, à luz desse vídeo, eu quero passar de uma forma muito precoce, muito rápida, quase não terá lugar no vídeo, sobre isso. O que é que eu faço para exercitar todas essas coisas? Primeiro, oração. Segundo, meditação. Medite. Aquilo que você enche tua mente também esvazia, te dará o apego àquilo que é idealizador do reino de Deus, aquilo que nasce da ideia do reino de Deus, e te fará soltar daquilo que não pertence. Esvazie-se para ser enchido de Deus. Se preencha daquilo que evoca a Deus para perto de você. Se achegai a Deus e Ele se achegará a vós, segundo o Evangelho de Tiago. Lhe dará a maturidade de todas essas e as demais outras do coração, tanto na sabedoria salomônica e daquele que é maior que Salomão, o próprio Cristo. Nos dará tal coisa. Primeiro, a integridade, ser fiel a si mesmo. Segundo, a independência daquilo que pode nos causar dano à nossa irracionalidade, o medo de perder. Seremos culpados por colocarmos nossas necessidades e nosso equilíbrio nas coisas em que podem ser obstruídas. Somos nós, Jesus nos ensina, que damos autoridade, com que o fim de uma coisa seja o nosso fim também. O dano a uma coisa seja o nosso dano. É isso que Jesus nos ensina. E a última, de preservar puro o nosso coração. Porque se ele for contaminado, todo o resto também vai. A vigilância sobre a pureza. A integridade sobre se fazer fiel ao próprio coração, não querer manchá-lo. A vigilância sobre a pureza e sobre escolher os puros para mantê-lo, para nutri-lo. E, por último, o desapego sentimental, o desapego racional deve ser exercitado. E assim, a gente no final pode dizer, se eu quer ter pouco, quer ter muito, quer andar vestido, estar nu, passar fome e comer bem, pois tudo posso naquele que me mantém de pé. A gente ficará invariável, na verdade a gente ficará totalmente adaptável às variações dos ventos da vida. E o poder de Deus se aperfeiçoará na falta de questão de nós mesmos. Se planificará quando nós cedemos a nossa própria força em si mesmo. As nossas próprias forças que saem de nós mesmos para abraçarmos a força de Deus, ou para nos deixarmos ser domados pela força de Deus. Fique em paz.